Fábio tem muito mais para falar para a gente, mas o que vem na minha cabeça logo assim, tem como a gente se alimentar bem com a própria natureza, tem como a gente se prevenir de doenças com a natureza, doutor Celerino. Eu vi na reportagem, venho acompanhando o seu trabalho, e eu queria que você passasse para as pessoas o seguinte: é importante mesmo procurar um especialista, é o primeiro passo para quem quer mudar o hábito alimentar. É isso? Isso aí. Não dá para fazer assim, a bel prazer, tem que ter uma orientação. Nós não curamos ninguém, mas só educamos as pessoas, aí elas vão se curar seguindo a orientação que a gente vai dar, porque a gente tem conhecimento, né? Agora, uma coisa da planta medicinal, por que é chamado de suplemento alimentar? Porque agora começou a planta a ressurgir. Passou um ano, 50 anos, planta era considerada coisa de pobre, obscurantismo e tudo mais. E que não resolvia nada. E não resolvia nada, né? Hoje, por que acontece isso? Porque, infelizmente, a produção dos alimentos, à base de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, extensivamente, milhares de hectares de terra, e também com muito uso de insumos, esses alimentos não têm nutrientes. Tu pega um tomate de japonês, feito em caça química, pega um tomate orgânico, de fundo de quintal. Pega uma manga de São Francisco, pega uma manga do cemitério. Qual que tem gosto? Do cemitério. Mas, do cemitério. Ah, mas é cebosa, diz o povo. Mas ele está cheio de nutrientes. Pega em cima de uma fossa um jambo. O jambo doce, rico em pectina. Tudo se transforma na natureza. Aquele estômago tem cheio de sais minerais que vai alimentar a planta e vai estar. Usar uma planta somente de nitrogênio, fósforo e potássio, vai doença carencial. Hoje há mais malnutrição do que desnutrição. Então, aí entra a planta como suplemento alimentar. Porque para cultivar a planta, ela é nativa. Tu não pode usar nada químico, tem que ser tudo natural. Desde o adubo que você usa, a terra que você usa. Então, essa planta é riquíssima em nutrientes. Por exemplo, não é a realidade, né, doutor Celerino? Assim, pelo que eu entendo, nos supermercados, nos mercados que a gente faz a feira no dia a dia, e na produção industrial que a coisa vai acontecendo, a população crescendo da forma como está, 7 bilhões de pessoas, enfim, uma estimativa de bilhões e bilhões de seres humanos. Como a indústria vai alimentar, como é que os governos, como é que a sociedade vai se alimentar numa produção rápida se não usar alguma substância que faça crescer aquele alimento de forma rápida? Mas aí tem o perigo. Cuba, havia o bloqueio econômico. Começaram a faltar alimento em Cuba, começaram a produzir hidropônico. O que aconteceu? Começou a doença carencial. Aí acabaram com o hidropônico. Porque hidropônico só tem magnésio. Cresce aquela folha bonita, mas não tem nutriente nenhum. É como outro alimento. Então, se quer melhorar a saúde da população, a qualidade de vida melhor, gastando menos e tendo mais saúde, tu tem que investir na produção orgânica. Hoje, a produção dos orgânicos não é mais moda. Hoje é tendência de mercado mundial. A minha filha mora em Vancouver. Quando eu chego lá, tudo é abaixo do orgânico. Até transorgânica. E que história é assim, transorgânica? É a camisinha vindo do Acre, é seringueiro natural, não é sintética. É uma tendência mundial. É uma tendência mundial. Então não é porque hoje, as doenças que vêm hoje, que gastam bilhões com a doença, esse complexo médico teledroguista, depois do petromilitar, é o maior complexo que existe, que dá mais lucro. Mas produz nos estados, o Brasil pode gastar trilhões em saúde, não vai ter saúde do povo. Enquanto não melhorar a maneira de pessoa se alimentar, a segurança alimentar. Por que hoje a política pública é segurança alimentar no Brasil? Por que no mundo inteiro a segurança é fundamental? Porque hoje o que está provocando mais doença é a obesidade. É a obesidade, é o problema do coração, é o problema de diabetes, é a artrose. E aí vem as consequências. Quanto você gasta nisso? É muito mais barato prevenir do que tratar uma doença, então, né? Tem que mudar a maneira de produção. Eu te contei o negócio do fast food e do slow food, né? Sim. Hoje é um movimento mundial de slow food, que a tendência é voltar a comer como antigamente os alimentos eram produzidos, organicamente, com mais nutrientes, produzindo mais saúde do que as porcarias que estão produzindo aí. Né? Pois é. O frango, por exemplo, que se fala tanto que se usa hormônio no frango e as pessoas estão engordando, comendo, achando que... Porque o frango é indicado que é carne branca, o peito do frango, mas com hormônio... Não, pior que não é hormônio. Quando o Fleming descobriu o antibiótico em 1920, começaram, 5 anos depois, descobriram que se você dá antibiótico para os frangos, eles crescem rapidamente. E começaram a alimentar frango, boi, vaca, porco, tudo com bicho. Sim. O que está acontecendo? Criou-se superbactérias. Aí então os antibióticos perderam a ação hoje em dia. As pessoas estão morrendo de superbactérias. Um município dos Estados Unidos, morreram 12 pessoas com superbactérias. Por quê? Comer galinha de granja. Nos Estados Unidos é proibido hoje usar no pós-operatório galinha de granja. Porque sabe que vai ser uma infecção na certa. Porque a grande infecção respiratória, por quê? Não é por causa que a bactéria. A bactéria sempre existiu. O que acontece é que o corpo está fragilizado pela alimentação e aí a bactéria criou mais potência e começa a provocar doença. Doutor Celerino, para a gente encerrar esse primeiro bloco,
Claro que no segundo bloco você vai saber detalhes de como curar doenças através das plantas, você vai saber detalhes de como preparar o seu cardápio em casa, como procurar um especialista como ele. Mas eu queria saber antes o seguinte, uma dica, como a gente deve fazer uma feira em casa para ter uma melhor qualidade nos alimentos? O que é que você indicaria, assim, de uma forma rápida e do dia a dia da dona de casa? Primeiro, usar o sal, se tirar do sal. Alimentos com sal tem que ser, porque leva problema de hipertensão arterial. Uma doença seria. Segundo, o açúcar branco, nem pensar. O açúcar mascavo é o mel de abelha. O mel promove muito mais saúde. Terceiro, os óleos, não usar esses óleos saturados que estão aí. Usar óleos, por exemplo, o óleo de oliva, baixa colesterol. Uma colher de óleo de oliva, você baixa colesterol. Usar óleo de gergelim, que apresentou ali. Usar outra coisa, tirar as carnes vermelhas. Passar a comprar mais carne branca, peixe, que não seja também de ração, né? Que hoje em dia o peixe tudo é criado. O melhor peixe é do mar, porque tem mais ômega 3 e combate os radicais livres, né? É antioxidante. Outra coisa fundamental, aumentar o consumo de verduras e fibras. Nós comemos muita coisa, tudo que é industrializado é refinado. E sem fibra, o que acontece? Vem a prisão de ventre. E prisão de ventre vai dar diverticulite e depois o câncer de intestino, que é altíssimo nos países mais urbanizados. Então, a primeira dica foi dada. Vamos fazer o seguinte, tem muita coisa que eu quero lhe perguntar, o público aqui durante a semana também fez perguntas, mas a gente deixa para o segundo bloco. Vamos fazer isso? Perfeito. Então, daqui a pouco eu volto com esse papo maravilhoso aqui com o médico Celerino Carriconde. É só um instante.